Ainda não aconteceu, tá no negócio de vai e vem que você não sabe se vai acontecer, mas é melhor a gente já procurar saber, junto com a Zone, o que significa isso. Nós vamos falar da fusão dos ministérios, especificamente com ele, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. Nós temos outras fusões que estão acontecendo, principalmente na área econômica, alguma junção de secretarias no mesmo ministério, algumas mudanças que o nosso presidente decidiu fazer, com o objetivo, claro, de melhorar, porque ninguém assume o país para fazer coisas que não melhorem. Então, a questão do Ministério, da fusão do Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura, tem causado movimentos tanto para quem é contra quanto para quem é a favor. Semana passada ele voltou atrás e disse que isso não vai acontecer. Mas ainda existe essa possibilidade, porque ainda muitos correligionários e muitos empresários gostariam que isso acontecesse. E eu queria entender, Ale, por que o Ale Azori está aqui hoje? Além de ser economista, ele é especialista em meio ambiente. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, qual é não diria o objetivo, mas quais os benefícios que uma fusão dessa poderia trazer para a gente? Eu digo para a gente porque a gente depende do meio ambiente, da agricultura, para tudo. Para comer, para respirar, né, Ale? Então, na verdade, para algumas pessoas parece que não, porque não entende a dimensão da importância desses dois ministérios. Exatamente. Né? Colocando bem essa situação, as fusões estão sendo propostas com o objetivo de reduzir gastos, ou seja, nós temos lá quase 30 ministérios, ele quer enxugar para 16 e com isso ele está fazendo as fusões. Realmente essa questão vinha até antes do processo do pleito eleitoral, predominou ainda a discussão. A semana passada, se não me engano, sexta-feira, ele disse que isso não ocorreria. Em face das conversas que ele está tendo com os dois setores, ele está sendo um pouco pressionado também pelas ONGs ou pelas instituições ambientais, estão pressionando muito essa questão de não juntar esses dois ministérios. Eu vejo como uma questão assim, o Ministério da Agricultura tem uma função básica, é o fomento da agricultura, do agronegócio. Ela junta toda a questão tecnológica, mercantológica, a parte tecnológica, nós temos uma empresa fantástica dentro dela, que é a Embrapa. Tem o Instituto de Meteorologia. Isso você está falando da Secretaria de Agricultura. Tá. Ministério da Agricultura ali. Nós temos o Instituto de Meteorologia que está lá dentro. Então, é voltado tudo para o fomento do agronegócio. Então, lógico que existe dentro do setor, existe um dos departamentos que faz essa junção do meio ambiente. Mas o objetivo qual é? É fomentar, fazer com que o agronegócio cresça. Não está errado, nosso PIB hoje, praticamente 20%, 30% é do agronegócio, tem que ser fomentado. Daí você já tem esse caminho que já existe, independente de governo, há muitos anos, porque o Ministério da Agricultura já funciona há muito tempo a todo vapor. Exatamente, certo? Então ela já está ali. Eu vejo assim, com essa fusão que ele propôs no Ministério da Economia, onde ele coloca dentro lá indústria, comércio, caberia praticamente a agricultura. Porque você teria... Era mais fácil, na tua opinião, juntar também o Ministério da Agricultura, que na verdade é uma característica dele também econômica. Ela representa 20% a 30% do PIB. Então, interessa muito o Ministério da Economia. Certo. E uma vez que ele já juntou indústria e comércio, a agricultura caberia. Entendi. Os efeitos seriam menores no meio ambiente, na tua opinião? Eu acredito que sim, porque agora falando de Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente ele tem uma função básica, que é a preservação do meio ambiente, tentar fazer o desenvolvimento sustentável. É uma função de um órgão fiscalizador. Então ali ele tem por obrigação proteger a floresta amazônica, tem os órgãos de fiscalizações, que é o IBAMA, tem a CONAMA, tem o CISAMA. CISAMA é o Sistema de Proteção Ambiental que deriva para os estados, por exemplo. Mas, Ale, tudo isso está funcionando direito? Não, está funcionando. O que realmente acontece hoje dentro da questão ambiental, por ela ser um órgão que eles não entendam como vital,
eles mantêm um orçamento baixo. Isso acontece na Secretaria Municipal, na Secretaria de Estado e no Ministério do Meio Ambiente. Só que ele tem uma função básica, ele depende de fiscalização. Qual é o braço do Ministério do Meio Ambiente? O IBAMA. O IBAMA tem a ação de fiscalizar o desmatamento, ele tem que fazer o IBAMA faz parte do Ministério do Meio Ambiente? Faz. Certo. Ele é um dos órgãos de fiscalização. Certo. Então, dentro disso, nós temos, dentro do Ministério do Meio Ambiente, ainda nós temos a questão do patrimônio genético, que é o CMBio. Então, na verdade, você está querendo me dizer que não tem muito a ver, são praias diferentes. Eu vejo assim, esse aqui vai fomentar, ou seja, eu tenho que crescer, eu preciso de áreas para produzir, não está errado. Mas, do outro lado, você tem um órgão fiscalizador que vai impedir. E você desmembrar, por exemplo, assim, tudo isso que está constituído dentro do Ministério do Meio Ambiente foi feito por lei. Tem o CONAMA, tem as suas leis, até está na Constituição. Se você olhar hoje pelo aspecto constitucional, o meio ambiente tem um capítulo próprio, 225. A agricultura não tem, ele traria como no 170 como uma questão de atividade econômica. Mas eu digo assim, existe uma proteção garantida. O que eu fico preocupado é assim, nós precisamos fomentar a agricultura. O nosso agronegócio está crescendo muito. Os mercados internacionais precisam de alimentos. Agora, Alê, te interrompendo, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente poderia ser uma secretaria de alguma outra... De algum outro ministério? Ele já foi em tempos passados. No governo do Collor, ela foi como uma secretaria de meio ambiente, mas a secretaria ela tem staff de ministério. Então, as atribuições dela passam a ter as atribuições, apesar de estar como secretaria, mas não deixa de ser o secretário. Mas se era para cortar gastos, era mais fácil fazer isso. Mas daí você pode encaixar uma secretaria de meio ambiente em qual outra pasta? Eu deixaria meio ambiente, colocaria a questão do Ministério da Pesca, poderia até, numa questão muito polêmica, colocar o da reforma agrária, porque você colocaria, geralmente a reforma agrária... Porque reforma agrária é diferente da agricultura. A reforma agrária você está pensando... Em terras que você vai doar para... como elas vão ser utilizadas. Aí você está em licença, automaticamente, quando você doa essas terras pelo INCRA, para a reforma agrária, você vai ter que fazer o licenciamento ambiental, você que vai ter que dar as autorizações para a pessoa que você vai estar colocando ali. Entendi. Então está correlata, teria uma correlação. Uma coisa que é minha apesar preocupação... muitos críticos podem achar diverso, mas tem uma ligação. Olha, para a gente encerrar, uma coisa que é minha preocupação é que eu posso estar viajando. Eu acho que muita coisa vai se conversar a respeito disso, porque da mesma maneira que nós estamos pensando dessa forma, dessas fusões, claro que tem muita gente pensando lá. Né? Na prática, algumas dessas atitudes podem prejudicar a gente diretamente? Poderia prejudicar na questão da proteção do meio ambiente. Numa ação, por exemplo, de uma expansão do ministro que tiver nessa pasta, realmente usar o fomento como política de desenvolvimento, ele vai ter que suprimir algumas proteções para poder aumentar a produção. Isso pode causar um dano ao meio ambiente. E aí o que acontece? A minha preocupação... lembrando que você tem um órgão executivo, né, como fiscalizador. Certo. Quando você não tem um órgão fiscalizador, você tem mais um ente, que é o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, por obrigação, tem que proteger a Constituição e proteger os nossos direitos. Então, pode ser que o Ministério Público entre ajuizando ações, obrigando o Ministério a tomar posturas de proteção ao meio ambiente. Ou as próprias ONGs ambientais podem entrar com um processo de inconstitucionalidade de ações do Ministério novo. Ou seja, você vai ter que ter um outro ministério para agir em defesa, entre aspas. Vai dar mais trabalho, na verdade. Vai travar. Então, quer dizer, um processo que nós precisamos fomentar, que é da agricultura e o agronegócio precisa ser fomentado no nosso país, aproveitando o cenário internacional. De repente, por uma atitude de fazer essa fusão, você pode criar um problema jurídico. Entendi. Você pode ter as ONGs internacionais ou as nacionais, colocando que as ações que foram feitas pelo tal ministério foram inconstitucionais, feriu a Constituição, não está protegendo o meio ambiente. Aí começam as ações de inconstitucionalidade no Supremo, vai ter que esperar julgar. E aí, muito trabalho. Exatamente. Eu acho que, nesse exato momento, o Brasil está precisando crescer. E precisa crescer de forma... o desenvolvimento sustentável é necessário, porque o meio ambiente, sem ele, nós não temos qualidade de vida. Tanto que
se preocupou na Constituição de 88, colocar um capítulo único para o meio ambiente, para garantir para nós que o meio ambiente é essencial para a qualidade de vida. Isso em 88. Olha como muita água já rolou. Imagina se naquela época já achavam necessário, você imagina agora. Se ele coloca nesse artigo que a qualidade de vida é essencial para a vida humana, automaticamente ele equipara que o meio ambiente é igual à vida. Se eu não tiver meio ambiente equilibrado e sustentável, eu não tenho vida. Mas isso é uma realidade também. Então, esse equilíbrio, muitas vezes, a gente tem que garantir para nós. Então, nós não podemos pensar somente naquele negócio assim, não, mas quanto nós temos de floresta? Mas tem um porquê. Por que nós temos que mantê-la? Por que nós temos que manter as reservas legais? Porque até uma questão, dentro do Ministério do Meio Ambiente, você tem o controle dos recursos hídricos do Brasil inteiro. Então, assim, toda a água que tem no nosso país está gerenciada pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, você começa a colocar assim, tem mais atribuições de proteção para nós, garantindo a nossa vida, do que um fomento. Entendi. Então, eu acho que essa questão... É por isso que não foi adiante. É por isso que acho que eu vejo que ele mesmo, no seu pronunciamento, diz assim, existem situações polêmicas que isso está me deixando em situações que eu não quero entrar nessa controvérsia, mas por isso que ele voltou atrás. Ele já voltou, já voltou, mas eu acredito que ele vai sentir que ele pode fundir outros ministérios dentro dessa pasta do meio ambiente. E até ser melhor. E ser melhor na sua efetividade. E eu colocaria justamente a agricultura junto com a economia, que vai agregar muito mais atividade econômica e faz parte do balanço. Está dentro do PIB. É verdade. Está dentro do PIB. Já que você está colocando, você incluiu indústria, comércio, agronegócio. Que também é indústria e comércio. Então, você está colocando uma atividade econômica que praticamente representa 30% do nosso PIB. Então, está dentro da pasta. Lógico que algumas dessas, como institutos de meteorologia, pode passar para o meio ambiente? Pode. Mas isso é o de menos. Você pode fazer alguma... Isso é o de mas menos. O que não pode eu acho que assim, uma questão, você vai ter muitos impasses jurídicos que não tem necessidade. O Brasil não pode parar agora. O Brasil tem que nesse momento, tem que buscar aquele espaço que nós perdemos. Que é o que a gente espera, né? Ale, muito obrigada. Sempre uma alegria ter o Ale Azzori aqui com a gente. Sempre. Ele é economista e também é especialista em meio ambiente. Vou te deixar o site dele, que é doutoralessandroazzoni.com, e no Face, Alessandro Azzoni, e também no Instagram, Alessandro Azzoni. Ale, muito obrigada. Até a próxima.